O STF decidiu que a pena privativa de liberdade aplicada pelo tribunal do júri é executável imediatamente, portanto, independentemente de já ter transitado em julgado a condenação penal. No caso, que foi analisado no tema 1068 do STF, foi enfrentada a questão da um certo conflito aparente entre normas, porque o artigo 5º da Constituição Federal dispõe que é reconhecida a instituição do júri e que há a soberania dos veredictos, enquanto que o próprio artigo 5º da Constituição fala do princípio da presunção de inocência e o artigo 283 do CPP fala que a prisão como forma de cumprimento de pena, ela apenas deve acontecer quando do trânsito em julgado da condenação. De outra mão, o artigo 492 do Código de Processo Penal, e aí é específico quanto às condenações no tribunal do júri, dispõe que haverá uma execução imediata da pena sempre que a pena for igual ou superior a 15 anos de reclusão. Então, o STF foi analisar se o cumprimento deve ser imediato em todos os casos ou apenas se a condenação for igual ou superior a 15 anos, e bem como se, no caso do cumprimento imediato, se haveria um conflito aí com a presunção de inocência. E, no caso, o STF fez até uma análise evolutiva da existência do tribunal do júri, que o primeiro caso que foi lembrado foi na Inglaterra, em 1215, e que veio na Carta Magna de lá, como uma forma de limitar os poderes da monarquia. Então, se buscou, ao permitir o julgamento pelos pares, afastar eventual arbitrariedade estatal. De forma semelhante, quando aconteceu a Revolução Francesa, também foi introduzido o Tribunal do Júri na França como forma de combater o poder judiciário vinculado à monarquia, garantindo liberdade e democracia aos cidadãos. No Brasil, a gente passou até previsão em 1822, portanto, já quando a independência do Brasil, né, na primeira Constituição, e inicialmente apenas para os crimes de imprensa. Já em 1824, houve a ampliação para causas cíveis e criminais e continuou sendo aplicado nas constituições subsequentes, com algumas variações, mas cabendo aqui o destaque que na Constituição de 67 houve restrição de algumas prerrogativas do Tribunal do Júri, como as do sigilo de votações, soberania dos veredictos e plenitude de defesa. Já a nossa Constituição, como a gente viu anteriormente, garante a soberania dos veredictos novamente, né? Portanto, restabeleceu esse direito fundamental. E antes de prosseguir, eu peço que, se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal e também clique no botão do curtir, é muito importante para ajudar esse conteúdo a ser difundido e o canal crescer. Ainda é um canal em seu início, né? Então é muito importante esse ato de apoio. Então o STF apontou que, pela soberania dos veredictos, a reforma da decisão do Conselho de Sentença é excepcional. Não pode o juiz, por outro lado, substituir a vontade desses jurados e aplicar uma condenação distinta daquela que foi decidida, certo? Então, o juiz apenas faz a dosimetria da pena, além de também presidir o julgamento como um todo, mas a decisão é dos jurados, né? E, inclusive, foi levantada uma estatística do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que apenas 1,97% dos casos tem devolução da matéria ao júri, portanto, se anula aquele julgamento e se determina um novo julgamento pelo júri, isso a pedido da defesa, né? Então, portanto, é uma situação excepcionalíssima, né? Então, o STF disse também que, por outro lado, o princípio da presunção de inocência merece ser mitigado nesse caso, porque há uma previsão constitucional da soberania dos veredictos e, por outro lado, a gravidade do crime, por se tratar de crimes contra a vida, né? Atualmente a competência do Tribunal do Júri é exclusiva para processos de crimes dolosos contra a vida, havendo essa gravidade do crime, se justifica a mitigação, ou vamos dizer, uma flexibilização do princípio da presunção de inocência. No caso, o ministro Luiz Roberto Barroso ainda apontou a existência de várias situações em que os recursos da defesa nem são mais para buscar uma absolvição, eles procuram às vezes apenas uma redução da pena, no entanto, estava postergando o seu cumprimento, certo? E aí ele aponta que
nesse caso, o cumprimento imediato não haveria sequer qualquer prejuízo à defesa na prática, né? E, portanto, se busca, com isso, dar uma maior efetividade à justiça penal. Foi também rememorado que o Pacto de San José da Costa Rica prevê o duplo grau obrigatório de jurisdição, ou seja, que todo processo criminal, a princípio, deve permitir a existência de uma outra instância revisora, portanto. E o STF já disse, lá no caso do mensalão, que é a ação penal 470, já tinha sido apontado que isso comporta exceções, sobretudo nos casos em que a Constituição Federal prevê um julgamento colegiado, como é o caso, por exemplo, daquelas pessoas que possuem prerrogativa de foro e também no caso do Tribunal do Júri. Portanto, a falta do duplo grau obrigatório, nesse caso aqui, não viola a Constituição Federal, nem mesmo a norma aqui do Pacto de São José da Costa Rica. Portanto, partindo dessas premissas, o STF deu uma interpretação conforme ao artigo 492 do Código de Processo Penal para afastar aquele limite de 15 anos para a execução imediata da pena fixada pelo Tribunal do Júri. E aí eu vou ler aqui um trecho do voto do relator que diz assim: se de fato são soberanas as decisões do júri, não cabe à lei limitar a concretização e o alcance dessas mesmas deliberações. Limitar ou categorizar as decisões do júri, além de contrariar a vontade objetiva da Constituição, caracteriza injustificável ofensa ao princípio da isonomia, conferindo tratamento diferenciado a pessoas submetidas a situações equivalentes. E quanto aos precedentes citados pelo STF, se destaca a existência da ação penal 470, como eu disse, que reconhece a existência de exceções ao duplo grau de jurisdição, bem como já a existência de precedentes que falam sobre a execução imediata da pena após a decisão do Tribunal do Júri, como esse HC aqui, que é o 118.770. Portanto, a tese foi fixada no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Portanto, como eu disse, houve uma interpretação conforme a Constituição Federal para afastar a limitação de pena igual ou superior a 15 anos para cumprimento imediato. Então, qualquer que seja a pena fixada pelo Tribunal do Júri, ela será cumprida imediatamente. Mais uma vez, se inscreva no canal e clique no botão de curtir. Até a próxima!